E aí eu comecei a pensar e eu falei, olha, a primeira coisa, se todos os casais evangélicos cristãos adotassem, a gente teria moral para falar. Já começa por aí. Não precisaria nem muito longe, não precisaria todo casal. Se cada igreja evangélica brasileira decidisse adotar uma criança, mas a igreja não pode, não, escolhe um casal da igreja e nós vamos bancar isso aí. Se cada igreja decidisse fazer isso com uma pessoa, acabavam as crianças de rua do Brasil inteiro. Porque tem raiva de igreja nesse Brasil. Tem igreja a torta e direito por aí. Se cada igreja fizesse isso, não teria criança para casar alguém e adotar. E, em última instância, a nossa luta deve ser sempre pela vida. Então, se uma criança está para morrer e é um casal gay que vai adotar, que adote, mas que aquela criança não morra. Porque se eu não adoto, não tenho moral para falar. Conheço pastores que gastam 3 mil reais com cachorro. Conheço pastores que gastam 3 mil reais com cachorro. Me diz que moral um cara desse tem para falar de um casal gay que decide adotar uma criança? Nenhuma. A moral farisaica. E aí, a partir disso, e também como uma provocação de um amigo meu que estava dando uma aula na escola bíblica dominical, ele falou sobre a parábola do bom samaritano e pensou, como é que isso seria hoje em dia? E aí, cara, na hora me veio a parábola do bom casal gay. E aí, na verdade, é um reconto, uma parábola também inspirada por um texto do Rubem Alves, chamado Bom Travesti, em que ele conta exatamente a parábola do bom samaritano, só que ao invés de samaritano é um travesti, um cara que ajuda o cara que foi assaltado e tal. E eu comecei a história então com Jesus cercado pelos políticos evangélicos e por um monte de pastores e padres, e não só políticos evangélicos, essa bancada cristã, apóstolo, todo mundo ali cercando Jesus e falando, quem é o que faz a tua vontade? Mostra aí quem é que realmente faz a tua vontade. E Jesus então começa a contar uma parábola. Numa cidade, entre uma grande catedral católica e um mega templo evangélico, uma criança foi abandonada num valão. Aí ela fica ali chorando e tal. E aí passa o pastor e sua esposa no seu carro com vidro blindado. Eles param no sinal. Estão ouvindo o CD da Pâmela? Eles param no sinal, começam a ouvir um chorinho assim de longe, descem então o vidro blindado do carro, veem que tem uma criança, e naquela hora aquele pastor repreende então o demônio que estava na mãe daquela moça, né, e fala que nós precisamos fazer uma marcha para Jesus e pelas famílias, né, e começa a falar, mas só que devido às muitas viagens que ele tem de fazer, e ao alto custo do condomínio que ele tem e dos carros importados que ele tem, ele não pode levar aquela criança para lá, mas sai dali disposto a orar por ela. Naquele mesmo sinal, logo depois, passa um casal católico, né, líder de encontro de casais com Cristo, o marido, líder do cursinho de cristandade, e que fazem palestras à torta e direito por aí sobre a valorização da vida contra o aborto, né, essas coisas todas. Mas também não podem levar a criança porque tem um gasto já com o seu filho, com os cachorrinhos que eles têm, né, e outras coisas mais. Mas saem dali dispostos a lutar por aquela causa. E naquele mesmo, logo depois, passa um casal gay. E quando ouve a criança chorando já, quase sem forças, desce do carro, pega a criança, e começam a chorar compulsivamente por ver aquele quadro. E decidem então levar aquela criança para casa, que ainda estava em reforma. Então eles decidem parar a reforma da casa e aonde ia ser construída a sala de estar, constrói o quarto do bebê. E o bebê então consegue então tomar um banho e esboça um sorriso no colo dos seus novos pais. Então Jesus vira para aquele turno todo e fala assim, quem desses arrancou um sorriso de Deus? Aí termina o texto. Galera, esse é forte, né? E aí é o que eu falo, é isso. Aí pessoal, você está defendendo? Eu não estou defendendo nada. Não estou defendendo nada. Eu sei das implicações, acho difícil, na minha cabeça não entra bem como é que vai ser educada uma criança. Mas entre ela ser educada por um casal gay, entre ela morrer,
eu prefiro que não seja. É a vida que a gente deve lutar. E outra coisa, quem garante que uma criança cuidada por um casal gay vai ser gay? Porque os gays que a gente conhece foram criados por héteros. Machão. É? E na verdade a maioria é criada por um pai muito machão. Né? Então quer dizer, é isso que eu estou falando. Agora, se a gente não faz a nossa parte, como a gente pode ser contra quem quer fazer? Eu seria contra a adoção se todo mundo aqui estivesse lutando para adotar uma criança e a gente não conseguisse porque um casal gay vai entrar a gente não está. Então isso vai para muitas outras coisas. Então foi uma provocação no texto. Nossa, eu já fui chamado de um monte de coisa para parecer. Eu vi aqui, mano. Chamado por de um monte de coisa no Twitter, no Facebook, por e-mail. Né? Os caras falam, você perdeu a fé, você abandonou a fé, poxa, cara, eu estou decepcionado com você. Pregaram o cara na cruz. Você agora está defendendo, você é sem noção. Essas coisas assim. Mas a provocação veio e agora teve uma que foi legal, o cara falou assim, porque quando Jesus usa a figura de samaritano, quem garante então que o samaritano não era naquela época um cristão autêntico? Que isso? Assim, primeira coisa, como é que o cara era cristão antes de Cristo? Né? Ele fez uma curva no espaço-tempo. Ele que evangelizou Jesus antes. Aí como é que o cara era cristão antes de Cristo? E outra coisa, o samaritano era para o judeu pior do que o gay é para a gente. A analogia com o gay é cabível sim no texto bíblico, porque o samaritano era tido por judeu como alguém totalmente rejeitado por Deus. Era pior do que o gay. Era pior do que o gay. Você não podia conversar com o samaritano. Por isso que quando a gente vê a gente passa por aquela passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, a gente passa por aquilo ali na maior naturalidade. Gente, o que Jesus fez ao parar para conversar com aquela mulher samaritana, a gente não tem noção. Primeiro, era um judeu conversando com uma samaritana. Conversar com uma samaritana era se tornar impuro. Além de ser isso, era uma mulher samaritana. Que naquela cultura, se o samaritano fosse... Naquela cultura, aí uma pena no chão. Naquela cultura, se o samaritano não significava muita coisa, uma mulher samaritana não significava absolutamente nada. Além disso, era uma mulher samaritana com uma vida meio... Olha, tinha 5 maridos. Entendeu? Já estava no sexto. Quer dizer, imagina Jesus sendo visto com aquela mulher. Já é uma mulher samaritana, já teve 5 caras, está com outro lá que não é marido. Sei não, ainda pede água com ela e fica batendo papo na beira do poço. Tem armação nessa história. E Jesus está pouco se lixando para aquilo que a gente chama de testemunho. Jesus amou aquela mulher. E isso faz toda a diferença. Estava pensando que a gente tem... Até algumas palavras que a gente usa, a gente deveria repensar. 2 delas é tolerância e aceitação. Tolerância dá a ideia de que o outro é bem pior do que eu, mas eu tolero. E a aceitação também. Aí eu aceito. Tá percebendo? Quando eu falo que eu estou aceitando, eu já estou falando assim, eu estou fazendo um favorzão, né? Olha como eu sou bom. Estou aceitando essa pessoa. Não. A gente não é chamado nem para aceitar e nem para tolerar. A gente é chamado para amar. E isso faz toda a diferença. A gente é chamado para amar as pessoas. A gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar com isso. A gente é chamado para amar as pessoas. Sejam gays, pobres, ricos. Qualquer pessoa que entra na igreja, ela deve ser amada. E isso vai fazer toda a diferença.